Bem-vindos a mais um Promover Estética, nosso programa aqui juntamente com convidados especiais para promover e falar a respeito dessa profissão e da atuação de outros profissionais que atuam dentro da estética. Hoje temos uma convidada para lá de especial que também atua como professora nos cursos técnicos e de graduação em estética aqui dentro da Faculdade Promove. E ela vai falar um pouquinho para a gente hoje a respeito das alterações hormonais e os resultados estéticos. Estamos falando da professora Rose Carvalho. Bem-vinda, Rose. Olá. É um prazer recebê-la. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de como essas alterações hormonais, elas podem afetar nos resultados estéticos, não é mesmo? Gente, a professora Rose, ela é esteticista e cosmetóloga e também é biomédica e atua em vários procedimentos, tanto injetáveis quanto facial, corporal e capilar. Exatamente. Não precisa nem de eu me apresentar, né, pessoal? Ela já falou de mim um pouquinho aqui. Mas eu já trabalho na parte da estética, já tem mais de 15 anos e agora, né, com esses procedimentos em relação a injetáveis, os procedimentos eletroterápicos, recursos manuais, tudo isso envolve com a saúde mesmo do próprio paciente ou do próprio cliente, tá? Como a Lili mesmo disse, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados estéticos versus alterações hormonais, tá? E é uma verdade, né? Tá. É uma verdade, né, Rose? As pessoas pensam que uma coisa não está atrelada à outra, que tudo bem se eu quero só tratar meu melasma, por exemplo. Mas se esse melasma ele vem de uma alteração hormonal, é muito real que vai interferir no meu resultado estético, não é mesmo? Na realidade, quando a gente fala de tratamento estético, a gente não está falando de milagre. Para a gente conseguir que o próprio organismo dê uma boa resposta, o nosso organismo ele tem que estar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Se você tem qualquer outra disfunção relacionada à patologia, esses resultados podem ter interferência sim, tá? Principalmente a alteração hormonal. Se você vai fazer um trabalho voltado para estética corporal e a pessoa está com hipertiroidismo ou hipotiroidismo, é um outro resultado que a gente depara, porque tanto o hiper quanto o hipo, ele te dá uma perda de massa, então ele te promove uma flacidez. Então não adianta eu ficar trabalhando ali com a radiofrequência se a pessoa não souber que ela está com essa disfunção. Quando a gente consegue linkar, né, vamos falar assim, a parte médica, a parte de check-up geral, a gente consegue identificar através da boa avaliação estética, a gente já consegue entregar para o cliente o resultado esperado. A gente não consegue entregar quando a cliente não sabe e o profissional também não saiba que ela apresenta alguma disfunção. Exatamente, né? É o que a gente sempre tem falado aqui nos nossos programas e também nas nossas postagens aí nas redes sociais, essa importância. O cliente de estética, gente, ele precisa ser um cliente que seja saudável. Eu não falo saudável porque a palavra saúde, o significado dela é muito mais amplo do que só a ausência de doença. Então, de repente, um colesterol elevado, um hipertiroidismo, um hipotiroidismo, mesmo que esteja no princípio, vai te gerar problemas estéticos e que vão afetar consideravelmente no tratamento. E é muito comum, né, Rose, quando as pessoas elas vêm buscar por um procedimento estético, que elas desconheçam às vezes que elas tenham qualquer patologia. E isso dificulta às vezes o trabalho e é necessário, é uma coisa que a gente sempre frisa, que o profissional de estética, ele precisa ter conhecimentos e precisa trabalhar com multidisciplinaridade, com outros profissionais da área da saúde, para poder linkar, né, como você disse, essa questão da saúde do profissional, do paciente, do cliente e
o tratamento que esse profissional vai oferecer. E é muito comum, principalmente hoje, com esse boom aí dos injetáveis, é como se eu aplicasse um botox e resolvesse todos os problemas de linha de expressão, de ruga, e não é bem por aí, né? Porque a gente sabe que o botox, ele trata um relaxamento muscular, mas ele não trata, ele não estimula colágeno, por exemplo. Não. Então, a pessoa precisa ter essas dimensões de conhecimento para poder entender isso, né? E não ficar banalizando o tratamento, né? A gente sabe que os tratamentos, eles apresentam resultados, como a gente mesmo estava falando antes aqui. Até para um paciente, para um cliente, procurar uma cirurgia, que seja estética, reparadora, o que for, a pessoa tem que estar saudável. Exatamente. Se ela faz se ela faz consumo alcoólico, de bebida alcoólica, se é fumante, se tem uma alimentação não muito equilibrada, tudo isso vai interferir no processo de recuperação. E por que não? E por que a gente pensa, né, o próprio profissional da área da estética ou os próprios clientes, pacientes, eles imaginam que vai ser tudo para amanhã, para agora, né? É tudo para agora, tudo imediato. Imediatismo, né? Isso, e não dá para ser assim, a gente tem que ter esse bom senso até e de encontro sempre a conhecimento, porque conhecimento nunca é demais e a gente não tem que prometer algo para o cliente, que é algo que vai depender tanto do cliente quanto do próprio profissional. Então, o conhecimento é meu e a dedicação do cliente, ou seja... É aquele famoso trabalhar em conjunto, equilíbrio. Não é mesmo? Porque nós profissionais entregamos aí para o paciente ou para o cliente um determinado manual, vamos dizer assim, né? Tem algumas coisas, por exemplo, que ele não tem como ele fazer, como eu quero tratar meu melasma, eu quero clarear minha pele, mas eu quero tomar sol. Ou eu quero tratar acne, mas eu amo comer chocolate. São duas vertentes que a gente não consegue entender e não consegue trabalhar de forma efetiva. E que gera uma inflamação. Exatamente, no nosso organismo, né? É igual eu sempre brinco, que eu falo assim, às vezes o adolescente vem, os pais trazem o adolescente para fazer um tratamento como de acne ou de pele oleosa, mas é na hora que a gente vai consultar e vai ver o histórico daquele adolescente, ele come só fast food, fritura, chocolate em excesso, açúcar em excesso. E aí isso não vai, o organismo está inteiramente inflamado, não é mesmo? Então isso dificulta o trabalho do profissional. Dificulta e muito, muito mesmo. Por isso que é bom, né, a gente sempre bate na mesma tecla como professor, de primeiro passo, gente, o que a gente faz em um atendimento? Anamnese. Exatamente. Anamnese bem realizada, uma investigação precisa do seu cliente, você pode ter certeza que você vai entregar um resultado satisfatório. Agora, sem anamnese, a gente não entrega um bom resultado. Exatamente. Inclusive, o nosso último programa foi para falar exatamente sobre isso, sobre a consulta estética, que ela vem agora de uma forma ainda mais ampla, para poder trazer realmente igual você falou, essa coisa da investigação. Então, vamos saber primeiro quais são as atividades, qual é a rotina desse cliente. A causa, porque Exatamente. Lembrando que esteticista, vamos falar assim, o curso em si de estética e cosmética, ele está voltado para a área da saúde. Se está voltado para a área da saúde, a gente não chega aqui, nós não somos profissionais de aplicação, nós somos profissionais capacitados e nós somos capazes de fazer uma boa investigação, saber qual que é a causa daquele tipo de disfunção estética, se está relacionado a alguma patologia. Se tiver relacionado à patologia, a gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar, eu não vou conseguir dar um bom resultado sozinha, como esteticista. Então, assim, se a pessoa está lá com hipertiroidismo e ela quer tratar flacidez, tá, peraí, vamos casar aqui então, né?
Você tem primeiro que controlar o seu hipertiroidismo ou hipotiroidismo, para depois a gente conseguir ter um bom resultado de entrega, né? Que esteja relacionado à flacidez tissular. Tirando isso, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E aí isso é ruim porque acaba reverberando naquela propaganda contrária para o profissional de estética, Exatamente. né? É aquela coisa assim, ele não sabe o que ele está fazendo, eu fui no fulano e não deu resultado, eu não senti isso, não senti aquilo. E a verdade é essa, porque não sozinho, né? Já dizia o ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. E aí, exatamente, então, o acompanhamento com o endócrino, com o cardiologista, com o ginecologista. Com o clínico em si. Exatamente, são todos profissionais, também médicos da área da saúde, que podem trazer para esse cliente, para esse paciente da estética, uma melhora considerável daquela afecção estética que ele tem. Porque muitas das vezes a gente sabe que, por exemplo, o nosso sono está inteiramente atrelado ao nível de alguns hormônios no nosso corpo. Então, se eu tenho um sono péssimo, de nada vai adiantar eu fazer um procedimento estético, porque ele vai estar sempre cansada. Exatamente, ele não vai conseguir nem ser paliativo, não é mesmo? Ele vai acabar, que é o que você falou, dando murro em ponta de faca e não vai resolver. Cinderela, né? Exato. Que é por algumas horas e depois vai voltar a pele ficar descamativa, ressecada. Então, a gente precisa cuidar de todo esse processo. O envelhecimento, ele vai acontecer para todo mundo, graças a Deus, né? Que sinal, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai, vamos falar assim, evoluindo. A gente está aqui nessa vida para isso, para evoluir. E se a gente não cuidar, como a gente sabe que o processo cronológico de envelhecimento ele acontece, mas os cuidados externos, né, extrínsecos, ele tem que acontecer também. Para a gente, pelo menos, vamos dizer assim, agora, como eu já sou vó, eu fico falando, né? Eu não faço caminhada para ficar sarada, não vou para academia para ficar sarada, eu vou para academia para dar conta de correr atrás do meu neto, dos netos, né? Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso externo para a gente envelhecer bem, porque a gente cuidando do nosso externo, nós vamos estar cuidando também do nosso interno, né? Então, ou seja, de dentro para fora e de fora para dentro também, porque como muita gente fala, a gente é aquilo que a gente come, né? Então, Exatamente. Até a alimentação tem que estar relacionada a tudo. E aí, aquela coisa, por que quando eu vou ao médico e ele me passa uma dieta e eu vou fazer essa dieta de forma bem efetiva, bem direitinha, se ele vai falar comigo assim, não coma tal alimento, eu não vou comer porque é a ordem dele. E por que na estética é diferente? Porque a gente tem essa dificuldade, muitas das vezes, de falar com a pessoa assim, precisa de usar protetor solar por 2 a 3 vezes ao dia. E a pessoa simplesmente ignora e fala, não, o protetor é muito caro, eu tenho que usar só uma vez no dia e eu vou trabalhar, não, eu reponho a minha maquiagem. Aí eu até brinco que eu falo assim, então usa o protetor em pó, porque aí se você refaz a maquiagem ao longo do dia, você consegue repor. Então, e tem essa dificuldade mesmo, né, Rose, do cliente seguir as orientações que o profissional de estética passa, por ele achar ou entender erroneamente que aquilo ali é uma coisa supérflua, não é mesmo? Verdade. Isso até mesmo, né, a gente depara com alguns procedimentos já banalizados, né? A pessoa às vezes acha que é só aplicar o produto ou aplicar a eletroterapia, o recurso que tem, mas o cuidado a gente não precisa, porque eu já vou sair dali bacana. E não é isso. A gente precisa de ter esse entendimento e dar uma continuidade a esse tratamento, né? A gente precisa falar assim, se eu não tomo água, eu preciso começar a fazer ingestão de água ao longo do meu dia. Porque a água ajuda na hidratação. Se eu estou fazendo um tratamento de melasma, por exemplo, a gente sabe que tudo, né, vamos falar assim, o próprio paciente, o cliente, ele tem que estar em equilíbrio, né? Então, de dentro para fora, eu vou ter que fazer aplicação de
de protetor solar a cada 2 horas. Não adianta ser a cada 3 horas, de manhã, de tarde, de noite, né? Ou de manhã e à tarde só e pronto, acabou. Não, senão a resposta, ela vem, mas é muito mais demorada do que quando a gente segue as orientações, vamos falar assim, corretamente. Que aí essa resposta, esse resultado vem muito mais rápido do que se eu fizer de qualquer maneira, né? Exatamente. E hoje, com essa questão dos injetáveis aí em alta, todo mundo pensa que, eu não preciso fazer dieta não, eu vou lá e faço uma lipoenzimática, eu vou lá e faço uma hidrolipoclasia e tá tudo bem. Eu vou reverter a minha gordura, Gente, se fosse tão simples acabar com a gordura do organismo, não existiam pessoas que têm problema de peso, de excesso de peso, muitas das vezes provocado por alteração hormonal. Por alguma patologia, exatamente. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? Porque hoje, dentro da estética, nós temos procedimentos que fazem necrose tecidual, nós temos procedimentos que fazem esvaziamento de adipócito e nós temos procedimentos que fazem remodelação apenas. Então, não é tão simples quanto parece, né? Eu falo assim, se falando, lógico que nós temos ativos hoje lipolíticos que vão induzir a lipólise e que vão favorecer o organismo a acelerar, né, o metabolismo. Mas não vão, tipo assim, eximir essa pessoa de fazer uma dieta, uma atividade física e principalmente controlar essa taxa hormonal. Vamos falar assim, né? Qualquer procedimento que seja, igual você falou, a lipo, enzimática e tal, uma lipo clássica, uma lipoaspiração clássica, uma lipo HD, você tem as suas dietas para poder seguir. Não adianta você ir lá, passar por todo aquele processo cirúrgico para chegar na fase da sua recuperação, você não seguir uma dieta mais balanceada. Quando a gente fala dieta mais balanceada também, nós não estamos falando aqui de fechar a boca de forma alguma. É saber comer a hora certa para comer, que isso tudo interfere. Então, ou seja, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou jantar, mas vou tomar um suco natural. Depende do natural, porque tem coisas que tem muita caloria. Então, ou seja, a gente não chupa 6 laranjas, 8 laranjas, a gente chupa uma laranja. Uma laranja. E num suco, num copo de suco, você tem aí 6 a 8 laranjas espremidas e ainda coloca o açúcar ou adoçante, então, ou seja, aquilo ali ficou hipercalórico. Hipercalórico. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, buscar esse entendimento para a gente ter um bom resultado também final. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Agradeço desde já a professora Rose por se disponibilizar a participar. Ela atua conosco aqui nos cursos técnicos pelo projeto Trilhas de Futuro, da Secretaria de Educação, juntamente aqui com a Faculdade Promove, e também faz parte do corpo acadêmico, do corpo de docentes, junto do nosso curso de graduação em Estética e Cosmética. E em breve também teremos uma pós aí especial, né, da estética, para poder trazer esse conhecimento sempre visando a saúde dos nossos clientes, não é mesmo? Sempre. A gente não pode esquecer nunca, cuidar da saúde e promover alguns recursos, né, oferecer recursos aos nossos pacientes, aos nossos clientes, mas sempre focado na saúde do nosso cliente. O que não esteja na nossa alçada, daquilo que a gente não é habilitado, como a prescrição, tal, que a gente faça um tratamento, que a gente faça um acompanhamento multidisciplinar. Isso é fundamental na nossa área. Então, fica aqui meu muito obrigada e até a próxima. Espero ver vocês aí na nossa programação da TV Promove. Professora Rose, meu muito obrigada e até a próxima. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigada mesmo.